Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast que volta a sair de Lisboa, desta vez rumo a Penafiel, onde esta semana tem decorrido a Escritaria, festival que anualmente celebra uma figura da literatura portuguesa com arte urbana espalhada pela cidade, adaptações teatrais, debates, exposições e concertos. A homenageada de 2016 é Alice Vieira, com quem nos sentamos agora à conversa na manhã do último dia da Escritaria. Jornalista dos Quatro Costados, começou a escrever livros infantis para a filha Catarina, quando esta lhe disse que já tinha lido tudo o que havia para ler. Surgiu então Rosa, Minha Irmã Rosa, um clássico absoluto para várias gerações, a que seguiram mais de 80 outros títulos, muitos deles premiados, tanto em Portugal como no estrangeiro. Publicou ainda, dirigidos ao público adulto, 3 livros de poesia e algumas recolhas de crónicas, tendo colaborado em várias obras coletivas de ficção. Olá Alice, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sobreviveu a estes dias de com intenso dificuldade. afeto. Com dificuldade, isto tem sido um bocado difícil de gerir, porque para mim isto parece-me que já começou para aí há um mês. Mas Foram só 3 dias. foram só 3 dias. E eu quero fazer tudo e as pessoas vêm todas atrás de mim, depois às vezes não pode ser. Ontem foi um bocadinho complicado de gerir os autógrafos, porque tinha muita coisa marcada para aquela hora, mas tentei fazer o melhor possível. Mas, As pessoas não paravam de vir, não é? completamente. E depois não é uma pessoa que vem pedir um autógrafo, é uma pessoa que traz 5, 6, 7 livros para autografar. E assim é coisa complicada. Mas o que é realmente bom neste festival é que isto realmente é muito, isto pode parecer um lugar comum, mas é muito um festival de proximidade, de afetos, as pessoas vêm ter connosco, falam, não é nada uma coisa muito institucional, e isso é evidente que é aquilo que eu gosto mais. Claro. Vamos começar pela sua primeira escolha, que, espantosamente, quase ao fim de 40 programas, nunca ninguém ainda tinha escolhido. A Bíblia. Jura? É verdade. Já houve Dom Quixote repetido, já houve Ana Karenina. A Bíblia ainda ninguém tinha escolhido. Ninguém se tinha lembrado Ninguém da se tinha Bíblia, é lembrado. incrível. Mas a Alice não se podia esquecer. Porquê? Não, porque é assim, a primeira Bíblia que eu tenho está lá a data de 1961, por isso é que eu sei que foi a primeira que eu tenho, e foi o meu marido que me ofereceu. É uma Bíblia lindíssima, é uma Bíblia em inglês, que se chama mesmo a Bíblia destinada a ser lida como literatura. E se calhar foi uma muito boa aproximação da Bíblia, porque a partir daí depois, e de resto ele dizia muitas vezes, qualquer coisa que queiras, abre a Bíblia e tens lá tudo. E a Bíblia passou a ser realmente o meu livro de cabeceira. E tenho uma grande coleção de Bíblias, meu fraco. Já tenho a do Frederico Lourenço e já estou a ler e é muito bom. E realmente é um livro que me é muito necessário. E às vezes eu até fazia uma coisa, não devia estar a dizer isto, mas digo, de antes os hotéis onde a gente andava tinham uma Bíblia na gaveta e eu às vezes roubava. E houve uma vez um que eu decidi ser honesta. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. E eu decidi ser honesta e disse, esta vez não roubo. E fiz a malinha, vim-me embora, já estava metida dentro do carro, quando tens o empregado do hotel a correr para me entregar a Bíblia. E eu assim, hoje que eu já vou ser honesta, que isto não deixa. Não consigo. Mas nunca tive queixas de hotéis? Não. Então onde é que está a nossa Bíblia? Não, por acaso Eles não. devem estar preparados. Devem ter um montanha, ter um armazém de Bíblias para substituir. Mas hoje em dia é muito mais difícil, porque os hotéis já Não têm têm, Bíblias. pois não, por acaso Em é Itália isso. não é? ainda tem. Sim, Itália em sítios tem, assim desses, mais mas cá em católicos. Portugal, que tinham muitas nos hotéis e não têm. Portanto, mas eu também tenho uma Bíblia pequenina que levo. A minha Bíblia portátil. De viagem. De viagem, porque não posso levar as grandes, não é? Mas tenho uma assim para consumo rápido. E o que é que consome rapidamente na Bíblia? Consumo sobretudo, sei lá, os salmos, o Cântico dos Cânticos, mas também o Novo Testamento. Eu acho que Marcos é muito jornalista e é assim o meu preferido. Foi um dos primeiros jornalistas, não é? Acho que sim. De resto, eu sempre gostei muito. E o António Marujo, que é meu amigo, é que me disse tu gostas mais deste porque este era jornalista. Eu disse, era jornalista, nota-se. Nota-se.
Ali o estilo enxuto, Enxuto, é aquilo. direto ao assunto. Exato. Mas a Alice teve formação católica? Eu vivi com várias pessoas ao longo da minha infância e juventude, mas eram todas profundamente republicanas, laicas. Se a gente via um padre, atravessava para outro sítio. Anticlericais. Completamente. Mas era muito engraçado, porque eles eram todos anticlericais. Mas fartavam-se de dar dinheiro para o padre da aldeia, para as festas do padre da aldeia. E de resto eu tenho um primo que é padre, que é o Padre Borga. E portanto... O Padre Borga. De maneira que depois, à medida que fui crescendo, essas coisas atenuaram-se. E curiosamente o meu marido teve muita influência nisso. E as pessoas ficam sempre todas muito admiradas quando eu digo que meu marido era profundamente católico, sendo católico e comunista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada incompatível. Há muitos casos. Completamente. Ele costumava dizer que estava era zangado com a hierarquia. Mas Que muitos católicos estão, não é? Exatamente. Mas sempre teve e dava catequese aos miúdos e portanto foi ele, digamos, que me levou mais para este caminho. Desencaminhou-a. Se encaminhou, depois o Tolentino Mendonça também ajudou. Eu costumo sempre dizer que eu sou católica da facção Tolentino Mendonça. Não, é a fação poética, não é? A fação poética. Exatamente. Também é que eu prefiro. Exatamente. De resto, ele era para estar cá ontem, mas não pôde, porque está a fazer umas coisas. Eu também participo lá em Lisboa e não pôde. Mas realmente é. Pronto, é assim aquela. Eu antes tinha uma t-shirt que levava a muitos sítios nas televisões um dia, que tinha assim uma frase que eu gosto muito, que era isto em inglês, mas em português também fica bem, mas em inglês fica melhor, que dizia: Deus é grande demais para caber numa só religião. E assim. E o facto de levar a Bíblia para todo o lado é porque para muita gente é um refúgio espiritual. Mas neste caso é um refúgio também de palavras de grande beleza. Palavras, é um refúgio espiritual e é um refúgio de palavras de grande beleza. É isso. Porque muita gente, as pessoas até que nem são católicas, que é um pouco mais ou menos, e eu digo, mas não tem nada a ver com isso. Lê sem pensar em mais nada. Aquilo é um grande livro. Antes de mais, é um grande livro. E está lá tudo. Quer dizer, está lá o bom que nós somos, o mau que nós somos, está lá tudo. E, portanto, isso é muito bom para ler e para a palavra. E eu sou muito... dou muita importância às palavras e realmente a palavra ali é essencial. Queiramos ou não, este livro moldou a forma como a nossa cultura olha para o mundo. Obviamente. Quer dizer, mesmo quem não é religioso nasceu e por isso que eu digo nesta cultura que é moldada por este livro. Exatamente, este é o livro de todos nós, independentemente da religião. Todos nós nascemos moldados neste livro, como dizia a verdade. Passamos então para o Coração. Bem diferente. Bem diferente, do Edmondo de Amicis, que é um livro que também marcou uma geração e um país, não é? É um livro que... Eu acho que sim, eu acho que o Coração marcou muita gente, o Coração é antigo, como sabe, século XIX, e acho que marcou muita gente e fiquei muito feliz de ver uma nova reedição em Portugal, não sei qual é a editora, mas... Nova Delphi, não é? Está ligada à Itália também. Pois, exatamente. Porque eu acho que ainda hoje eu acho que os adolescentes isso conseguem ler aquilo e gostar. E tem muito a ver com as relações na escola, com as relações com os pais, e assim foi um livro que me marcou muito. Depois, muito tempo depois, houve uma série na televisão sobre o Coração, uns 6 episódios, creio eu, que nunca mais vi, já está perdido, era uma coisa italiana, lógico. Sim. Era muito, muito, muito bonito. E foi um livro, e é um livro que eu tenho sempre também comigo, e os meus filhos leram, os meus netos já leram, agora já não tenho netos para ler, para ler o Coração. Mas quando é que leu o Coração? Quando é que chega? Era criança, eu era miúda, e eu tenho, tanto que a minha edição do Coração é uma edição muito antiga. Que é uma edição com uma capa vermelha encadernada e a letra é muito pequenina. Gostava muito a ler, mas nós em criança temos bons olhos. Exato. E ainda com algumas palavras, por exemplo, mãe com I. É de uma época. É de uma época. E os desenhos são... Eu não sei se eles mantiveram nesta edição portuguesa os desenhos da época.
Eu espero que sim, porque realmente são mesmo da época e aquilo era muito bonito, depois tinha a ver com as lutas pela independência da Itália, e depois do Garibaldi, e depois essas coisas todas. A identidade italiana, a construção da identidade italiana, aquilo era realmente muito patriótico, e os contos que apareciam lá pelo meio. De resto... sobre cada uma das regiões de Itália. Exatamente, e depois houve vários contos que depois foram adaptados à televisão, em séries, que já não tinham nada a ver com o conto, evidentemente, mas que demorava muito tempo. Eu lembro-me que era dos Apeninos aos Andes, que a gente brincava muito, digo que era dos pequeninos aos grandes. E isso foi uma coisa de desenhos animados na televisão. E, não é o Marco? O Marco, claro, o Marco. Era um clássico. Coitadinho, era Para depois lá, os Apeninos. Era esse, vocês já se lembram, era esse. Exatamente, e depois coitadinho andava à procura da mãe. Era uma coisa terrível. Uma desgraça pegada. Era uma grande desgraça. Era uma desgraça, quer dizer. Mas e veio daí e foi realmente um livro muito marcante. E essa capa vermelha é a que aparece neste Diário de um Adolescente na Lisboa de 1910, que acabou de ser lançado aqui na escritaria. Pronto, começa agora a chegar às livrarias. Que é o novo livro da Alice. No resto do país, é um novo livro, um novíssimo livro da Alice. Muito novo, eu nem tenho ainda. Pronto, mas eu já tenho um exemplar e daqui a um bocadinho vou pedir o autógrafo para os meus filhos. Mas o protagonista, que é o José Joaquim, recebe do pai um exemplar do Coração. Exatamente. Capa vermelha. Exatamente, que era essa. Essa mais ou menos essa edição que a Alice conheceu. Exatamente, era a edição que havia e que qualquer republicano com certeza queria dar ao filho também, como exemplo. E de resto ele faz uma coisa que de resto o Zé Joaquim passa um bocadinho ao princípio, que o Zé Joaquim diz: eu pensava que num diário o pai não vinha ler, mas afinal o meu pai veio ler, porque não sei o quê. Porque no coração o pai não só lê como escreve. Portanto, tem uma cartinha do pai, tu portaste mal, há coisas assim, ontem não fizeste bem. É o equivalente aos pais que eles vão ver o Facebook. Exatamente. É mais ou menos. E deixam comentários e os filhos ficam sempre envergonhados. Às vezes ficam mesmo. Eu às vezes vejo assim mães a fazerem comentários aos filhos que eu digo, se fosse filho ficava tão danado. Mas pronto. Depois os filhos vão para outras redes sociais e os pais saberem. Mas portanto, é um livro tão importante que também quis, de certa forma... E é dos poucos que eu sei onde é que está, lá em casa. E é dos poucos realmente que vem da infância, sem ser em reedição, não, é mesmo aquele. E que tenho lá sempre. Porque o que o pai diz ao José Joaquim é que o Henrico, exatamente, de certa forma, fixou aquele tempo. Exato, e por isso, por causa das datas. As datas e de certa forma, o José Joaquim faz a mesma coisa para 1910. Exatamente, quando eu não para este ambiente pré-república. Está a saber o que é que aconteceu nessas alturas, em 1910. Mas foi uma trabalheira que deu gozo. Eu gosto muito de fazer isso. Isto é o meu lado jornalista, com certeza. Que eu também tenho um romance, mas esse é para adultos, que é Os Profetas. Também deu tanto trabalho. Porque isso passava-se no Porto Santo no século XVI. E tu, por exemplo, temos a passagem do cometa Aula e tudo, as foi as coisas coisas que as pessoas todas tinham, comprar garrafinhas de oxigênio. Exatamente, assim. E as coisas que se faziam e o que é que se roubava, não sei mais, e aquela altura estava tudo em pânico. E eu gosto muito de ir ver realmente o que é que se passava nessas alturas. E o José Joaquim... E depois eu pus o pai do José Joaquim ser dono de uma livraria, porque me dava jeito para depois nessa livraria aparecerem pessoas importantes da época. Poetas, os conspiradores, o Clino Ribeiro. Clino Ribeiro, que nesta já está em Paris, não é? Nunca se... Mas que era mítico, não é? Claro, nunca se livrou da fama de ter participado no regicídio. Mas nesta altura está em Paris, ainda não voltou. E portanto, mas isso dava-me jeito para eu poder falar depois de várias coisas sem estar assim. Isso num livro histórico também é um livro que não deixa de ser um típico livro da Alice Vieira, com as questões da família, claro. o irmão que depois é a irmã que vem a caminho, etc. Pois, e aí dava-me jeito para pôr a Adelaide Calberto em médica da mãe. O António, o presidente, o primeiro, como é que se chama? O António... José... Exatamente, José Almeida. O António José Almeida, médico da família. Fui ver onde é que eram os consultórios, onde é que eles tinham os consultórios, e pronto, e portanto esses também me davam um jeito para entrar na história.
Portanto, no fundo, todas as leituras... e o Buissa, que é um dos... Buissa, Sim, que foi Era professor dele. Exatamente. E isso deu-me fui ver, e de resto vem aí mesmo, o que é que ele deixou escrito, a escola, a sogra, os filhos. De resto dizia-me que estava cá um sobrinho, neto, bisneto do Buissa, mas não apareceu. Estava a dizer. Diz que era uma pessoa muito tímida. Portanto, Se calhar andou por aí a comprar. se calhar, não sei. Porta-guardanapos. Exatamente. E roubar as caixinhas com a cara da Alice. Da Alice Vieira. Não apareceu. Não te identificou. Sim. Mas este coração também lhe foi dado foi uma herança de família. O coração Estava não me lá na lembro. biblioteca. Estava na biblioteca. Não me lembro. Devia-me ter sido dado. Ele não tem nenhuma dedicatória. E eu tenho os meus livros de infância têm umas estranhas dedicatórias. Umas estranhas dedicatórias. Porque normalmente é assim. Eu vivi, como digo, em várias casas, de uns tios muito velhos. A presença da morte era diária, porque havia sempre alguém a morrer na aldeia e era muito mau a família deixar morrer o parente na aldeia, então trazia para Lisboa. De maneira que eu tinha sempre lá na casa um quarto que era para onde vinham as pessoas que estavam a morrer. E as pessoas morriam ali, depois havia o velório, tirava-se a mesa da casa de jantar e punha-se a urna da pessoa e depois chorava-se e não sei o quê. E para eu estar sossegada, todas as pessoas que iam ao velório, para lá das flores, davam-me um livro. De maneira que normalmente os meus livros têm assim essas dedicatórias. No dia da morte do tio, não sei o quê. Que era para a criança ficar entretida. Eu tinha-me lá para um canto. Eu adorava velórios, eu não conhecia o morto lá nenhum. E ganhava um livro. Eu tinha uma biblioteca enorme, começou assim. De maneira que este não tem dedicatória nenhuma, não foi em velório nenhum. Portanto, deve ter sido um Natal ou uma coisa assim. Portanto, felizmente sobreviveu melhor, não é? Bastante melhor. E aos 14 anos também tinha um diário, como o José Joaquim. Eu diário assim nunca tive, mas sempre fiz muitas notas em agendas. Ainda no outro dia, queria saber, não sei o que, fui uma agenda minha de 71, 72 e lá estava tudo. Isso fiz. Agora, com não sei quem. Sobretudo mais o preço das coisas. Eu fui, comprei não sei o quê agora. Pode ser muito útil. É muito útil. E às vezes eu olho para aquilo e vejo, meu Deus do céu, o que se comprava com 100 escudos era uma coisa. São 50 cêntimos hoje. E nem falo. É verdade. Nem um café. Nem um café chega. E isso eu tenho e ainda tenho, as agendas ainda não são enormes. Mas escrever assim diário, aí está. Porque eu tinha muito receio que me fossem lá ver o diário. Então não valia a pena estar a escrever coisas que não eram verdade. E para escrever coisas que eram verdade, depois as tias iam lá ver, eu não queria. Não, nunca me deu para isso. Mas para quem escreve sobre a adolescência, o diário é uma forma... Antes era. Agora alguns livros já disse, também têm esse formato. Também tem muito diário, porque os miúdos, antes, não é? Havia muito isso de escrever o diário, depois guardava-se a chavinha do diário, e aquela chavinha abria tudo, quer dizer, não... É verdade. Mas pronto, é verdade. as pessoas pensavam que não. E era muito isso, era muito essa ideia de ter ali o diário. E aqui neste caso deu-me jeito, porque o meu camarada Zélio de Pereira, que foi quem me pediu isto para o Jornal de Notícias, todos os sábados, meia página do Jornal de Notícias a falar da República, para os meus era uma seca. E eu disse, o que é que eu vou fazer com isto? E então aí lá me veio a ideia do diário, porque podia ser mais divertido e podia... E foi assim que funciona muito bem. Muito bem. E passamos para outra adolescente, desta vez para uma adolescente, que é a Clarissa. Isso do Eric. Isso é um livro extraordinário. Ainda hoje. Porque eu às vezes tenho muito receio de voltar, como costumo dizer, de voltar aos livros onde fui feliz, não é? Sim. Porque às vezes eu apanho assim um balde de água. Mas não, eu com o Eric Veríssimo eu releio tudo. Ainda no outro dia uma editora me pediu para fazer um prefácio, eles estavam a publicar as obras da minha vida, não sei o quê. E como sabiam que eu gostava muito do Veríssimo, pediram para eu publicar um prefácio ao livro que eles escolheram, que por acaso até é o que eu gosto menos, que é o Olheiros Lidos do Campo. Mas gosto, mas é o que eu gosto menos. É um dos mais conhecidos. Por isso é que eles publicavam naquela coleção, era assim os mais conhecidos. E realmente fui reler, embora não sendo aquilo que eu gosto mais, tive a mesma emoção que tive antes. E depois a Clarissa relei muitas vezes. E quais são as características da escrita dele? A Clarissa, o que é que a Clarissa me fascinou?
eu era miúda, não é? Eu acho que a Clarissa me deu realmente a ideia de que se pode escrever um livro sem história nenhuma. Porque a Clarissa não tem história nenhuma. A Clarissa é uma miúda que está na pensão da tia, há o senhor que é testinho, ao poeta, ao não sei quem, ela vai para a escola, ao músico, passa pela janela daquele, ao menino não sei quê, é as fitas no cabelo, esvoaçam, é os cheiros. E aquilo era muito bom. E eu chegava ao fim e dizia-me: qual é a história? O que é que lhe aconteceu? O que é que ela fez? E aquilo é muito um livro de emoções e de sensações, tanto assim que eu fui sempre dando a Clarissa. A Clarissa é que eu cá em Portugal tenho muita dificuldade em encontrar. Antes nos livros do Brasil havíamos. Agora... Espero que a editora que está a publicar os livros do Brasil nova encarnação da Exatamente. Do Brasil, tem recuperado algumas edições antigas. Pode ser que se lembre disto. De maneira que eu, ou quando ia ao Brasil, ou quando amigos meus de lá vinham para cá, pedia sempre e tenho umas Clarissas de reserva. E portanto dei, obviamente, à minha filha na altura, dei às minhas netas, dei a amigas minhas adolescentes. E é muito engraçado porque muitas dizem: eu gostei tanto, aquela sou eu. E eu digo assim: pois aquilo foi escrito em 1939. E eles ficam assim: 1939 é pré-história, não é? Exatamente. Não pode ser. Porque a emoção é o mais importante. A emoção é mais importante de tudo, não é? E realmente foi isso também que me tocou quando eu era miúda. As sensações, o que a gente sente, as angústias. Ele fixa bem o que é ser adolescente. É completamente. Eu acho que é aquela fase da transição. Sim. Para já era homem. Exato. Para já era homem. E depois não era adolescente quando escreveu aquilo. Não era. Não era. Conseguir captar tão bem aquele universo, aquelas sensações todas de uma adolescente, acho que é extraordinário. Aliás, foi um livro com tanto sucesso que ele recuperou depois a Clarissa noutros romances dele. Sim, a personagem aparece. E até deu o nome a uma das filhas, salvo eu. Sim, exatamente. E eu também sou assim, também. É daquelas personagens tão fortes. É muito marcante. Não se consegue, o autor não se consegue libertar. Exatamente. E foi realmente resto. Eu tenho uma grande fotografia do Veríssimo lá na minha mesa de trabalho. Chegou a conhecê-lo? Não, ele morreu em 75. 75 é o PREC, não é? Exato. Havia demasiadas coisas a acontecer por cá. Para conhecer o Veríssimo, sim. E depois é que falei com o filho, e então ele é que me deu a fotografia do pai, o Luís Fernando. Que é muito engraçado. Porque o Luís Fernando pronto, escreve com aquele humor. E depois, como quase todos os humoristas, é muito sisudo. Tímido, muito encolhido. É estranhíssimo. Minha filha uma vez acho que o entrevistou. É hilariante ao mesmo tempo. Está complicado entrevistar. Pois é. Mas mais complicado de todos para entrevistar é o Quino da Mafalda. O Quino da Mafalda. Porque o Quino da Mafalda não abre a boca. Faz assim com a cabeça, diz a cabeça que não, diz a cabeça que sim, e fica por ali. É complicado. E a gente fala através da Mafalda, não é? Fala através da Mafalda. Está lá tudo. Mas o Quino entrevistou. Entrevistei-o e agora a editora do Quino publicou um livro com todo o Quino cá, e publicou a minha entrevista porque acho que foi a única. A única que se aproveitou, porque as outras vezes é só assim e não. Pois, infelizmente naquele tempo ainda não havia internet, porque aquilo é muito do Quino, mas também é muito meu, porque eu tinha uma página do Diário de Notícias toda para encher e estava a entrar em pânico. Alguma coisa tinha de acontecer, não é? E depois aquilo saiu. Acrescentar o que não havia. Socorri-me das tiras da Mafalda, socorri-me daquele que eu sabia dele. Não é? Pronto. Mas felizmente não havia internet. Exato. E eu sei que no dia seguinte o Manel Valente, que na altura era o editor, me ligou e gostei tanto daquela entrevista, está mesmo bem, era mesmo assim, mas já, como é que ele falou tanto contigo? Se o menino abriu a boca! Isso é uma das artes secretas do jornalismo, que é saber se há uma página para encher, tem que se encher. De alguma maneira. É um jornal diário. Claro. Eu só estava a pensar, tem que chegar ao jornal. E era assim. Quando o Diário de Notícias era enorme, não é? Não é o tamanho de agora. Exato. Mas pronto. Mas encheu-se. E ainda fiquei com o desenho que o Quino fez. E a Clarissa, de certa maneira, também a inspirou ou influenciou de alguma maneira a escrita que fez sobre a adolescência? Eu acho as adolescentes que criou? Eu acho que penso muito nesse tipo de adolescente que está muito atenta
àquilo que vê. Né? As minhas adolescentes acho que também, e os meus também, o meu filho é que diz que nos meus livros há mulheres a mais. Dizia quando era criança. E por é que eu digo sempre as minhas adolescentes e os meus adolescentes. Também tento fazê-los olhar para as coisas, ver as pessoas, falar com as pessoas, e isso eu trouxe muito da Clarissa. A atenção que ela tem com todas as pessoas que vai vendo e que encontra na rua, isso trouxe de lá, de certeza. E tal como o Coração, de certa maneira, é um retrato da Itália do século XIX, do país recém-surgido, a Clarissa também reflete a realidade do Rio Grande do Sul dos anos 30. Sim, dos anos 30. Com grandes discrepâncias sociais. Pois, eu digo, para mim, quer dizer, o Coração é o livro da grande liberdade, que é a liberdade, não é? Sobre o que é a liberdade. Sobre o que é a liberdade, a independência. A Clarissa é mais a vida, digamos, familiar, ou de uma terra pequena e as pessoas à volta. É mais isso, é mais calmo. É mais música de câmara. É mais o música outro, de o câmara. outro é mais sinfónico. O outro é mais, exatamente. O outro é. E esta é mais música de câmara. Bem, vamos terminar. Recordar que a Bíblia está disponível em várias edições. Já agora a do Frederico Lourenço, que saiu agora mesmo. Exatamente. É essa Exatamente. As outras edições estão disponíveis a partir de 9€. E a Quetzal tem uma nova tradução da Bíblia, da qual foi editado agora o primeiro volume. É importante recordar que este é o primeiro, são os 4 evangelhos. Pois, e é do Novo, exatamente. É do Novo Saiu o primeiro agora. Exatamente. É uma tradução que parte exclusivamente do grego, com a apresentação, notas e comentários do Frederico Lourenço, com um preço de 19,90€, que vale muito a pena, não é, Alice? Muito a pena. Eu já comecei a ler e recomendo muito. E é uma lê-se muito pela bem. Literatura também, não é? Sim, Exato. e lê-se muito bem, sabe? Não é assim, às vezes, aquelas palavras que algumas traduções põem. Não, aquela é... De resto, o Frederico Lourenço traduz muito bem. O Coração, de Edmondo de Amici, está disponível novamente pela Nova Delphi, com um prefácio de Violante Saramago Matos e ronda os 16€. E Clarissa, de Érico Veríssimo, já não está disponível em português. Havia uma edição muito antiga na Livros. Em Portugal. Em não é? Portugal, No Brasil há muito claro, edições. exatamente. Pois podem mandar vir do Brasil. Exatamente, podem mandar vir do Podem vir do Brasil. Ou então encontra-se em PDF, gratuitamente online, ou em alfarrabistas o livro, e claro, nas bibliotecas municipais podem consultar lá gratuitamente. Esta não foi meia hora para mudar vidas, mas foi uma ótima meia hora. Mas agora também o Diário de um Adolescente na Lisboa de 1910 acaba de sair pela Texto Editora, já deve estar a chegar às livrarias, exatamente. Portanto, procurem, vale muito a pena, ofereçam aos vossos filhos adolescentes de 14 anos Eu não sei quanto, e não só. Não sei quanto é que custa, mas também é não sei, mas é como foi lançado aqui, também ainda não sabemos. Também não sei. Exatamente. Mas é verdade. Não há de O ser Zé muito Mário caro. já o leu e Já li numa noite e recomendo e vou dar já aos meus filhos. Exatamente. Alice, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. O Biblioteca de Bolso está de volta para a semana com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/Biblioteca de Bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS ou em qualquer agregador de podcasts que usem. E até lá, boas leituras e até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.